todos, e o que a gente tentou foi fazer um encadeamento. Vamos voltar no primeiro um pouquinho, para não ter o nome de todos. Todos e todos. Bem, eu vou pôr depois para todo mundo. Não tirem daí quando acabar, está na área de trabalho. E daí eu já ponho para todo mundo. Vocês estão de acordo? Sim. Não. Tá. Então, a gente leu textos de todos esses autores e tentou fazer um encadeamento entre as discussões desses textos da melhor maneira possível. Vamos ver se vocês vão gostar. Então, a gente vai começar fazendo uma contextualização histórico-institucional dessa questão no Brasil. E depois a gente vai discutir mais profundamente aspectos teóricos, mas sempre tentando remeter a situações aqui no Brasil, de políticas públicas, a questões práticas aqui no Brasil, questões de como ocorreram, como se desenvolveram essas questões aqui no Brasil. Então nós vamos falar sobre relações intergovernamentais em arranjos federativos, implementação de políticas públicas e capacidades institucionais locais, a coordenação e cooperação, né, coordenação federativa e cooperação das unidades subnacionais, e aí apresentando alguns casos de políticas públicas no Brasil, e depois focar mais propriamente nas políticas de assistência social e programas de transferência de renda e no Bolsa Família, né, mais especificamente ainda no Bolsa Família. Depois, no segundo bloco, a gente vai falar sobre teorias de gestão de políticas públicas e colocar algumas questões para debate. Tentar, em cima dessas teorias, refletir sobre tudo que a gente falou anteriormente e sobre o que pode vir a ser tema de pesquisa. Então, vou começar fazendo essa contextualização que a gente preparou bastante baseado num texto que dá um panorama geral bem interessante, que é da professora. Então, o nosso forte aqui é a redemocratização e um movimento inicial de descentralização das políticas públicas que aconteceu a partir da Constituição de 88. Então, esse primeiro momento, ele se caracterizou pelos municípios sendo responsáveis por formular e implementar políticas públicas, novas políticas, que se opunham às políticas do período anterior, do período autoritário. Nesse momento foram criados alguns canais de institucionais de participação nos municípios, conselhos, fóruns deliberativos. Houve um fortalecimento das estruturas e da burocracia local e os municípios se transformaram em laboratórios de políticas públicas. Eles passaram a experimentar coisas bastante novas, né, na área de políticas públicas, principalmente políticas sociais, né. Paralelamente, o governo federal promovia um desmonte das estruturas de políticas públicas do período anterior, que eram muito marcadas por uma centralização decisória e financeira, e procurava implantar no lugar uma estrutura federal capaz de atuar de uma maneira mais coordenada com os demais níveis de governo, com os entes da União. E também, nesse mesmo período, as agências multilaterais, né, internacionais, incentivavam a descentralização como um mecanismo de redução do Estado, visto como ineficiente e ineficaz, né? Era aquela onda neoliberal e que via a proximidade entre governantes e governados como uma garantia de maior controle social e accountability. Então, essa convergência entre a agenda interna e externa, né? A agenda interna que associava a democracia com descentralização e a agenda externa que associava a descentralização e a eficiência e efetividade governamental, ela acabou dando ainda mais impulso a esse movimento inicial de descentralização. Só que num segundo momento, né, o que se observa é que o governo federal acabou bebendo da fonte, né, como diz a professora no artigo, dessas políticas municipais, que muitas delas foram muito bem sucedidas, e
transformando em programas federais, né, em programas nacionais, para implementar no resto do país. Muito porque a atuação municipal ela esbarrava em alguns fatores limitantes, principalmente recursos insuficientes e escala restrita. Então, muitas vezes a política não conseguia ter a abrangência nem dentro do próprio município, a abrangência que era desejável, muito menos, né, extrapolar. Então, o desejo do governo federal perante políticas como o Bolsa Escola e o Programa de Saúde da Família foi de torná-los programas nacionais. Só que esses fatores acabaram corroborando para a construção de um novo referencial nacional para as políticas públicas de uma coordenação federativa. Então, as relações intergovernamentais, a partir daí, vão assumir um padrão de maior controle ou direção pelo centro, né? Ao contrário do que sugeria aquele ímpeto descentralizador inicial observado logo após a Constituição. Os municípios passam a assumir um papel mais reativo com a adesão aos programas federais, não mais com a proposição de novos programas ou com seus programas de características particulares, né? Eles deixam de ser, então, os principais protagonistas desse processo de formulação, de inovação, né? E passam a participar, sobretudo, da implementação. Os programas já chegam com desenho e com modo de operação fechados para serem implementados pelos municípios. Então, naquele primeiro momento que eles foram super inovadores, aqui eles passam a ter uma postura mais passiva, de fazer dar certo aquilo que chega para eles. Por outro lado, o acesso, eles passam a ter mais acesso, né, aos recursos da União para implementar esses programas, né, os programas vêm acompanhados de mais recursos, só que também passam a ser condicionados ao cumprimento das regras intrínsecas ao desenvolvimento de cada programa. Então, por meio de incentivos e monitoramento, a ação municipal tende a ser mais padronizada. E aí aqui, então, com relação à coordenação federal e participação dos municípios nas políticas públicas, é interessante esse paralelo que a professora coloca, que esses dois conceitos de transferência coercitiva e de adesão, porque um é do Dolobovitz e March, né, que fala sobre a transferência coercitiva, eles definem que a transferência coercitiva ocorre quando um governo ou entidade localizada num nível supragovernamental tem poder de enforcement em relação a outros governos. E, por outro lado, Conde, né, coloca o conceito da adesão, que é quando os governos subnacionais aceitam as obrigações estabelecidas num nível de governo mais abrangente, com base em regras e normas negociadas com a sua participação. Então, deixa de ser algo tão top-down, né, e passa a ser algo com aceitação dos municípios e não só aquela obrigação de obedecer. Só que para que isso ocorra, então, passa a ser necessário a implementação de alguns mecanismos também para envolvimento não só dos municípios, mas da sociedade civil no processo de formulação da política. E isso seriam construção de pactos entre os 3 níveis de governo. Tem também um exemplo interessante que é o do Pacto para a Redução da Mortalidade Infantil, de 2004, que foi algo que funcionou. E a realização de conferências nacionais, que também vai ser mais observado a partir de 2003, por aí. Precedidas por conferências estaduais e, por sua vez, precedidas por conferências municipais, para assim garantir que todos os níveis participem da elaboração, da formulação, e não somente se deparem depois com as dificuldades de implementação. Então, houve essa transformação no padrão de participação dos municípios, né, inegável, totalmente observável, e o espaço dos municípios no sistema de políticas públicas, então, do federalismo brasileiro descentralizado se transformou. A integração do município a um processo nacional de formulação reforçou o papel do governo para uma normatização e indução, né,
dessas políticas visando a redução das desigualdades interregionais e intermunicipais. Essa é a perspectiva da coordenação federativa colocada pelo Viana e Machado. E o padrão de formulação e implementação de políticas top-down, em que tudo é decidido e prescrito na fase da formulação, vai contrariar os princípios que orientam a democratização e a descentralização. Então, inibindo a fonte tão rica da criatividade local. Então, para que isso não ocorra, é preciso que cada vez mais a gente caminhe no sentido de consolidar a coordenação federativa, desenvolvendo relações menos hierarquizadas e mais cooperativas entre os entes federados, com aqueles mecanismos que a gente falou no slide anterior, né? Estendendo esse princípio de discussão e de negociação também à etapa de implementação, porque nem sempre vai ser possível a participação na etapa de formulação e nem sempre na etapa de formulação tudo que for sugerido vai ser acatado. Então, muitas vezes, algumas coisas vão ser sugeridas, não vão ser acatadas, mas na formulação elas vão ficar óbvias e aí é necessário que haja a revisão desses programas ou gere novas políticas. Então, essa perspectiva permitirá preservar essa capacidade criativa dos governos e atores locais e inspirará novas políticas ou reformulações de políticas e programas em andamento. Então, agora, a gente vai falar sobre relações intergovernamentais em arranjos federativos. É um tema mais teórico, a gente traz um debate mais teórico, mas sempre pontuando também com alguns exemplos de como isso se deu aqui no Brasil, né? Como isso se dá aqui. Então, as relações intergovernamentais, é fundamental para o sucesso de implementação das políticas públicas entender quais são as regras que regem essas relações entre o governo federal e os entes da União. A implementação de políticas nacionais, né, em âmbito nacional, vai depender da capacidade de coordenação da União e de instrumentos institucionais que incentivem os níveis subnacionais a seguir os objetivos gerais dessa política. Não adianta nada ter uma política e chegar nos níveis subnacionais e ela ser implementada de qualquer jeito ou de má vontade, enfim. Eles têm que estar convencidos e tem que ter muita clareza de quais são os objetivos dessas políticas. Então, a qualidade, e aí a gente passa para um outro ponto, que é a qualidade da provisão e os resultados das políticas dependerem também de capacidades institucionais locais, que vão ser os recursos humanos, técnicos, informacionais, enfim. A gente vai falar, então, agora um pouco mais sobre isso, né, nessa ordenação aqui. Relações intergovernamentais em arranjos federativos, relações intergovernamentais em implementação e capacidades institucionais locais. Então, sobre o sistema federativo, que eu achei interessante, na verdade a gente, para fazer essa sessão, acabou se inspirando bastante na tese da Bichir, né? E ela coloca o Paul Pierson lá como uma referência teórica, e o Paul Pierson, ele destaca que a existência de múltiplos sistemas decisórios em ambientes federativos vai contribuir para uma certa fragmentação institucional. O que vai acontecer? As iniciativas elas vão tender a ser super interdependentes, mas modestamente coordenadas, né? Criança com 3 pais não tem nenhum, mais ou menos isso. Podem resultar em competição da União, entre a União e os próprios entes, ou entre os entes e a União, entre os entes perante a União, né? Competição por recursos, por aprovar suas próprias políticas, enfim. E projetos interdependentes com objetivos sobrepostos. O lado positivo seria a cooperação no caso de fins que não podem ser obtidos isoladamente, então essa percepção por parte dos entes, né, dos atores todos envolvidos, e múltiplas jurisdições com autoridade para formular políticas sociais tendem a estimular a inovação e emulação de políticas. Então, mais ou menos o que aconteceu naquele começo da descentralização lá que a gente falou
na parte de contextualização. Então é preciso uma certa cautela, né? O Pearson coloca que é preciso uma certa cautela na generalização de proposições sobre as consequências do federalismo sobre as políticas sociais, principalmente, né? Políticas públicas como um todo, porque existem muitas variações entre diferentes sistemas federativos e existe uma interação com outras políticas, com estruturas do sistema partidário e etc. No debate brasileiro, né, sobre sistema federativo e políticas públicas, o debate brasileiro ele é bastante influenciado por uma literatura que considera a forma de Estado, federativo ou unitário, como dimensão decisiva. A Lígia vai falar um pouco mais detalhadamente disso daqui a pouco. As unidades nacionais são vistas como ponto de veto, que dificultariam a capacidade de produção das políticas nacionais. Então, esse é particularmente um ponto de vista colocado pelo Abruzzo e Samuels. Mas existem estudos recentes que questionam isso, questionam esse poder explicativo da forma do Estado, mais especificamente a Rett e Vasquez. E o federalismo, então, ele não equivale para esses autores necessariamente a uma menor capacidade de controle e de coordenação do governo central. Nesse sentido, é mais importante analisar as relações governamentais e não apenas o federalismo como instituição abrangente. E aí, agora eu passo bastante para a Lígia. Então, a gente decidiu fazer essa ressalva, obviamente, nós vamos nos aprofundar na análise das federações, mas antes nos pareceu pertinente fazer essa menção a essa literatura que inicialmente acreditava que estados unitários seriam mais capazes de fazer política social do que federações. Basicamente, o argumento seria, que eu chamei aqui de descentralização, seria igual a apenas uma desconcentração, que seria basicamente o governo central coordenaria e quando tem algum tipo de descentralização é mera desconcentração, porque o governo central vai continuar tomando todas as decisões e os governos locais meramente aplicariam. E isso facilitaria na provisão de políticas públicas. Já os estados federados teriam sido criados numa lógica de o mais importante seria conter o poder a chance de um tirano, de um governo central tirano, daria mais poder e autonomia aos estados subregionais e cada um faria o que julgasse mais oportuno. Então, as chances de saírem políticas públicas, políticas sociais coesas seria mais baixa. E aí vem uma nova... Isso, então, era uma análise convencional que a gente chamou, sabe, o Abruzzo, por exemplo. E aí a Rett, o Vasquez e mais alguns autores, eles propõem uma análise alternativa que fala que a descentralização significa autonomia política ou pode ser uma descentralização. Pode passar, eu vou falando com ele. Porque já está aqui. Falar em descentralização política, fiscal e de competências, ou seja, você ter capacidade de escolher seus próprios representantes do executivo e do legislativo, poder taxar e poder aplicar políticas públicas, não necessariamente leva a uma autonomia de fato, que é a diferença entre policy making e policy decision making. Não necessariamente você ter autonomia política leva a você ter autonomia de criar políticas sociais. Por quê? Porque existem mecanismos de regulação que o governo central pode criar para fazer com que os estados subnacionais façam o que ele deseja. E a gente vai falar disso, o seminário inteiro vai ser sobre isso, basicamente. Como o Brasil, a despeito de ser uma federação, foi criando mecanismos, sobretudo setoriais, para fazer com que ideias, por exemplo, do Bolsa Família, que foi pensado lá em cima, chegue e seja aplicado lá embaixo. E simplificando bastante. Então, apesar da descentralização fiscal e de competências, a União do Brasil criou mecanismos de regulação setorial que permitem que a mesma continue tomando grande parte das decisões de política social. Pode passar. E aqui é só como a gente vai distribuir o material para vocês terem um trecho que eu achei importante, que a gente achou importante. E aí, para comprovar
um estudo do Vasquez mostra empiricamente como aqui no começo do século XXI, na América Latina, se você comparar federações e estados unitários, como não se comprova a questão de se preocupar mais ou de ser melhor na provisão de políticas sociais. Ele analisa tanto gastos como se foi ou não eficaz, se as políticas públicas foram ou não eficazes. E aí ele mostra que a Argentina e o Brasil, que são federações, são os que mais gastaram, inclusive se comparado, por exemplo, ao Chile e Colômbia, que são estados unitários que... isso aqui é proporcionalmente ao PIB. Então ele pega, por exemplo, ele compara PIB per capita e vê se eles gastaram... quem proporcionalmente gastou mais do PIB com políticas sociais. E aqui estamos nós gastando bastante com o PIB, e já quebra essa teoria se for da perspectiva dos gastos. Depois eu não entrei, porque é menos intuitiva, digamos, mas se a gente olhar para a efetividade, esses números também se comprovam, ou seja, na América Latina as federações têm gasto mais e têm aplicado políticas públicas mais eficazes, ainda que tenhamos saído de um patamar mais baixo, então é mais fácil, né, de subir proporcionalmente. Mas enfim, Cris pode continuar, era só um adendo. Então agora, eu vou continuar falando um pouquinho sobre centralização e descentralização. Inicialmente, como a gente viu, a descentralização foi vista como um sinônimo de democracia, né, naquele momento da Constituição de 88, uma devolução da cidadania usurpada como condição para o aumento da participação, enfim. Mas alguns autores posteriormente vão analisar, né, no segundo momento, que existem efeitos muito nocivos no arranjo federativo para as transformações que são necessárias especificamente no campo das políticas públicas. Então tem a tese do federalismo compartimentalizado, né, de Abruzzo, Samuels, acho que é do Abruzzo especificamente essa tese, mas esses outros autores também conversam com ela. E essa tese vai dizer o quê? Que o federalismo compartimentalizado vai ser sinônimo de aumento dos custos de negociação política para conseguir aprovar políticas públicas, criação de coalizões de veto e forças centrífugas em sobreposição à cooperação. Então as forças centrífugas vão ser mais fortes do que a força da cooperação. Críticas a essa visão vêm por parte de Arrete e Almeida, que vão falar que a descentralização é regulada, e isso principalmente a partir das reformas dos anos 90. Então elas vão ressaltar que as análises a maioria das análises ignoram os princípios centralizadores e maximizam os aspectos descentralizadores da Constituição de 88. A Constituição proporcionou um estímulo à descentralização das receitas, mas, por outro lado, não das responsabilidades, né? E uma preservou, né, a iniciativa legislativa da União em várias áreas de política. E a partir disso, né, desses dois pontos, a gente pode falar um pouco sobre diferenças de processo decisório e implementação de política pública. Então, o processo decisório ele se caracteriza por uma relação horizontal entre executivo e legislativo, né? E a implementação nas relações verticais entre a União e os demais entes. E é nisso que a gente se concentra nesse seminário, porque essas relações são justamente as relações intergovernamentais. E aí agora eu falo um pouco sobre as reformas da década de 90 para a gente começar a entrar nessa parte mais... como isso tem ocorrido no Brasil, né? Então... Vocês não têm perguntas, nada? Pode ir, então não tem. Senão não para mais. Aquele silêncio. Ligou aqui a maquininha. Não vai atrapalhar vocês, né? Se eles quiserem. Não vai, mas dá um grito. Me avisa aqui se eu não estiver ouvindo. Então, essas reformas elas vão trazer uma maior centralização das relações intergovernamentais
aumentaram a capacidade de regulação da União sobre as políticas de estados e municípios. E aí a Bichir faz uma divisão interessante de reformas de primeira geração, que foram as macroeconômicas, né, que envolveram a estabilização, liberalização da economia, ajuste fiscal, e as de segunda geração, que são efetivamente as reformas que têm impacto nas políticas sociais. E as de segunda geração, ela diz que são uma resposta às falhas das reformas de primeira geração, né? Então elas têm um foco institucional, vão afetar esferas políticas e sociais e visam o aperfeiçoamento da provisão de serviços, estruturas regulatórias e capacidades administrativas. Eu quero... Volta só um pouquinho. Em relação ao processo, eu já não lembro a fonte aí, os autores, vocês já integraram vários, é isso? A gente tem integrado, mas essa parte tem bastante coisa da Bichir, que foi retirada da tese da Bichir. Só um ponto, o processo decisório aparece como uma relação horizontal entre executivo e legislativo no plano da União, Isso, sobretudo, no plano né? da União. Só para a gente pensar que alguns mecanismos procuram lidar com aspectos da autonomia dos entes e, portanto, inclui também, no mínimo, uma negociação entre entes para o processo decisório. Então, o pacto que você mencionou no primeiro é uma forma de lidar com isso. Porque, por mais que a União tenha Poder de enforcement, né? Como a autonomia de cada ente, isso supõe adesão. Então, os pactos, tá bom, a União já está pensando, definindo, mas tem algum grau de influência também possível, em alguns casos de fato, que é legitimado. Vou falar um pouquinho mais. Pode problematizar, gente, moderadamente, para não atrapalhá-los. Por favor. Então, aqui eu vou começar agora a falar sobre implementação, um pouquinho sobre... eu coloquei o título errado. Deixa eu ver. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre implementação agora, né? As relações governamentais e implementação. Então, essas reformas dos anos 90, né, elas propiciaram uma mudança no padrão de relações intergovernamentais. O que é o principal, né, dessa mudança? É a normatização. Então, a normatização ela propiciou mecanismos para regular essa relação entre a União e as unidades subnacionais no que tange a provisão dos serviços sociais. Então, é realmente uma divisão de responsabilidades e competências entre os níveis da federação. Implicou crescentes atribuições para os gestores municipais e capacidades institucionais específicas passam a ser ainda mais relevantes para fazer frente a essas demandas do governo federal. Que é um aspecto que a gente vai falar também, sobre as capacidades institucionais locais. A implementação, então, passa a ser um espaço maior que os entes da federação, né, que os governos subnacionais vão ter para fazer inovações no nível local, ao contrário do que era antes, né? E a implementação, então, passa a ser vista também como um processo de decisão e não simplesmente execução de decisões centralizadas no plano federal. A gente vai ter, claro, né, não é também totalmente aberto, mas a gente vai ter um exemplo disso no programa Bolsa Família, que depois o Yuri e a Lígia vão falar mais, né, sobre como se dá essa criatividade aí no nível local, né, esse processo de decisão. A Bichir, então, faz uma tipologia de instrumentos de coordenação e controle nacional, entre normas que restringem a liberdade de gasto dos governos subnacionais, normas que decidem responsabilidades ou competências dos entes da federação e em relação à provisão e gestão das políticas públicas, e as normas que criam incentivos para que esses governos passem a assumir a responsabilidade de prover as políticas públicas. E aqui é interessante porque essas normas do terceiro tipo, elas só vão ser implementadas quando isso aqui começar a dar problema, né? Quando se observar que as políticas
na hora da implementação estão travando ou não estão dando os resultados esperados, opa, então o que é preciso fazer para ter aquele alinhamento que a gente já mencionou lá mais pro começo, né? Para que exista um alinhamento dos governos subnacionais com os objetivos da política nacional. Aí eu coloquei essa coisa de, segundo Gomes, não é possível derivar diretamente dessas normas todo o espaço de atuação dos governos subnacionais, pois o mesmo vai variar significativamente de acordo com a política considerada. Aqui uma parte que eu acho que vou tentar não me alongar tanto, não ler tudo, porque é uma parte mais teórica sobre o processo de implementação em si, né, que é a seara em que os municípios, né, os governos locais passam a atuar mais fortemente. Então eu trouxe essa parte de Pressman e Wildavs, que acho que é interessante, né, porque eles colocam num estudo já antigo que eles fizeram, que o processo de implementação de uma determinada política altera os objetivos inicialmente formulados, contribuindo para explicar por que grandes expectativas geradas no plano nacional podem ser frustradas no plano local. A ideia de implementação como processo exploratório, né? Então, nem sempre aquilo que se idealizou vai se concretizar, vai dar certo. E isso, principalmente, se a gente for relembrar aqui os modelos top-down e bottom-up, né? Então, na década de 70 era predominante o modelo top-down, de perspectiva objetiva e racionalista, né, dos processos, totalmente etapista, né, de definição de agenda, formulação de políticas, implementação e avaliação, e não enxerga a implementação como problemática ou como uma arena para discussões. E esse modelo acabou sendo contestado por teóricos do modelo bottom-up justamente porque ele não funcionava como na teoria, né? Então, propõe-se pela bottom-up uma abordagem mais analítica, que vai considerar o processo contínuo de transformação dos objetivos, não somente aqueles definidos no momento da formulação. Então, é praticamente uma formulação contínua que se estende para o processo de implementação. E o excesso de racionalidade do modelo top-down é que acabou levando a uma valorização do modelo bottom-up, né? Que é muito mais próximo do nível de implementação. Então aqui alguns problemas que autores destacam sobre a visão racionalista, distinções muito rígidas entre meios e fins, valores e decisões, esquecendo a clássica lição de Lindblom, de que muitas vezes meios e fins são decididos simultaneamente no campo das políticas públicas. Então acho que de tudo que eu coloquei aqui, essa é a que eu escolheria para falar, porque acho que é a que mais representa essa polêmica na hora da implementação, de se considerar tudo que surge na implementação para ser agregado no processo de elaboração, de reformulação das políticas, né? Ainda Sabatier coloca também que a simplificação excessiva dos múltiplos ciclos de políticas públicas que interagem entre si de maneira complexa não é adequada nessa visão racionalista, né? Então, e aí essa visão top-down e bottom-up, elas acabam se tornando híbridas, como a gente viu nas últimas aulas, né? Os modelos hoje em dia são muito mais híbridos. E o Hill vão fazer uma distinção entre os tipos, vão dizer que essa distinção entre os tipos de abordagem foram se diluindo, né? Essas distinções foram se diluindo ao longo do tempo. A perspectiva racionalista tem sua utilidade, mas eles supervalorizam, né, os impactos posteriores, os impactos que vão vir com a implementação. Então eles dizem que isso tem mesmo que ser levado em conta, embora eles gostem da perspectiva racionalista. Então a implementação é considerada central porque é o processo em que a política se transforma em ação. Eu achei muito legal essa definição, o processo em que a política se transforma em ação. E a Hatch vai colocar que uma avaliação menos ingênua de políticas sociais, de políticas públicas, envolve a consideração das contingências inerentes a qualquer processo de implementação,
de política que podem levar a um distanciamento dos objetivos originais dessas políticas. Aqui vai ficar para vocês, né, depois lerem, mas é bastante em linha, é uma observação de Menicucci sobre a reforma da saúde, mas bastante nessa linha também. E sobre estudos de políticas públicas no Brasil, então a Bichir vai destacar ainda sobre essa questão da implementação, que até hoje o foco, né, dos estudiosos tem sido o processo de decisão e quase numa análise sistemática dos processos de implementação, principalmente com viés bottom-up, ou de avaliação, tendo em vista que esses pontos de vista são pouco usados como instrumento de gestão. Nesse aspecto, o programa Bolsa Família acaba sendo uma exceção, né, até pelos instrumentos que foram desenvolvidos, o IGD que a Lígia vai explicar. Então, estudos de avaliação e monitoramento do programa de Bolsa Família contribuíram muito para o desenvolvimento de uma série de mecanismos de coordenação das ações do governo federal com os governos subnacionais. E a tese da Bichir, ela tenta responder de que maneira essas normas federais regem a distribuição de competências e responsabilidades no programa Bolsa Família. De que maneira essas normas afetam na implementação do plano local. E, por fim, que vai ser o último tópico desse bloco, Souza coloca outra importante lacuna que não pode deixar de ser considerada no plano da implementação, que são as capacidades do Estado de implementá-las, né? E essas capacidades, obviamente, vão estar relacionadas com as capacidades institucionais locais. Então, as capacidades estatais, como um fator central na implementação de políticas públicas, elas devem ser consideradas como os diferentes recursos disponíveis no plano local para que essa implementação de um programa específico de fato ocorra, né? Aí tem algumas citações: the overall capacity of the states to realize transformative goals across multiple spheres, recursos administrativos e financeiros disponíveis para moldar as intervenções políticas, que é do Pearson. Então, além da discussão referente aos efeitos das relações intergovernamentais e das transformações que podem ocorrer na implementação das políticas públicas, é importante considerar a capacidade efetiva do Estado de penetrar na sociedade civil com as suas políticas, de implementar logisticamente as suas decisões de política e logisticamente no sentido de conseguir atingir o público que ele quer atingir. E isso vai depender, obviamente, das capacidades locais. Então, análises empíricas mostram que as capacidades estatais variam nas diferentes unidades federativas e, portanto, os resultados das políticas públicas também vão sofrer variação, né? Isso vai influenciar no resultado das políticas públicas de abrangência nacional. E as capacidades disponíveis nas unidades federativas podem implicar decisões e construções institucionais no nível local no momento da implementação. E aí um exemplo interessante para quem estuda, né, programa Bolsa Família ou tem interesse em conhecer, é que a Bichir, na tese dela, avaliou capacidades institucionais locais disponíveis em Salvador e São Paulo para a implementação do Bolsa Família e identificou que uma série de inovações institucionais diferentes, né, foram criadas nesses municípios de maneira mais ou menos condizentes com as diretrizes nacionais do programa, mas cada uma delas tinha uma capacidade prévia já de política assistencial e acabou incorporando inovações para poder manter o recebimento do repasse e implementar o programa de maneira que atendesse às diretrizes nacionais. E agora eu passo para a Fê, que vai se aprofundar mais sobre coordenação e cooperação e dar alguns exemplos de casos de políticas no Brasil. Bom, ali a Cris já deu um panorama sobre a questão da descentralização. Eu vou falar de como que isso de fato
aconteceu no Brasil. Vou falar sobre a descentralização, sobre como foi esse compartilhamento de responsabilidades. A gente tem a presença da municipalização. Então, assim, tem vários fatores que precisam ser analisados para a gente compreender melhor. Bom, a década de 90, então, a gente observa isso. A gente tem um modelo ainda centralizado, né? Então, a gente tem uma concentração de autoridade no governo federal. Lendo a tese da Cibele, ela até faz uma crítica nesse sentido, falando assim, o Brasil na década de 90, ele apenas permaneceu num modelo de Estado desenvolvimentista. Ela faz uma comparação até mesmo com Getúlio Vargas, porque ela observa que por mais que tenha acontecido essa descentralização, que tanto os estados quanto os municípios também passaram a ter responsabilidades, que a autonomia de fato, a concentração de poder ainda era da União. Então ela faz esse referencial que, no fim, a descentralização no Brasil, ela consistiu nisso, a você transferir a implementação para os demais entes federados, mas não identificou qual é realmente o papel desses entes federados, não identifica quais são as reais responsabilidades. Então a gente tem essa nova perspectiva, que mesmo que na Constituição de 88 a gente tem os municípios integrados como entes federados, a gente passa ainda a ter essa descentralização de forma desordenada. Então a concentração ainda passa a ser da União, os municípios, os estados, a gente vai ver mais pra frente, eles sentem isso, e então a Constituição, ela combinou essa descentralização com o compartilhamento, mas ela não definiu como é que a coordenação intergovernamental aconteceria. Então as relações intergovernamentais, elas ficaram como se fosse uma lacuna. A gente não sabe então como a gente vai se relacionar. Então digamos que foi tudo no papel e uma delegação. Você vai fazer isso, você vai fazer isso. Mas não entregou para os estados e para os municípios como fazer. Então, deixa eu ver, pode passar. Bom, aí quais foram os resultados a partir disso? A gente observa um período de isolamento e competição entre as esferas do governo. A gente observa também o municipalismo autárquico, né? A municipalização crescendo no Brasil na década de 90, os municípios passando também a ter um destaque muito grande. E esse compartilhamento, então, ele vai desfavorecer a responsabilização das esferas do governo, e com isso a gente tem uma dificuldade de identificação do papel de cada um na produção das políticas públicas. E a partir disso é interessante, a Cibele, ela levanta 3 dilemas, né, que ela tenta discutir na tese dela, realmente como que isso aqui aconteceu no nosso processo de redemocratização. Ela fala da dificuldade de accountability, do federalismo executivo e da emergência de um federalismo coercitivo. Do executivo, ela diz no sentido realmente da centralização, que o Estado, a União ainda passa a ser a autoridade que tem toda a concentração de autonomia, de financiamento, tudo isso ainda é do Estado. E coercitivo é a questão da imposição, né? Como a Cris falou um pouquinho, realmente é isso, é impor apenas aos entes o que eles devem fazer, não havendo um diálogo entre os entes. Pode passar. Bom, exatamente como resposta a esses dilemas, a gente levantou alguns dados sobre um DIME com sede e sobre as comissões de intergestores. Eles são realmente muito interessantes porque eles se mostram como uma reação diante do contexto político, né, de políticas públicas, toda a política social que a gente estava passando. Então, a UNDIME é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, e a CONSED é o Conselho dos Secretários de Educação, Nacional Secretário de Educação. Então, lendo um pouco sobre eles, a gente pode ver assim, é um espaço para debate. A intenção é essa, é um espaço para debate, onde os gestores ali, seja um gestor federal, seja um gestor municipal ou um estadual, eles têm realmente esse espaço para conversa. E também, idem na questão do SUS, da saúde, da assistência social, a gente tem as comissões intergestores, né, que vieram em 93. Aí a gente tem as comissões intergestores bipartites, que é do Estado e município, e as tripartites, que vêm União, Estados e municípios.
Então, é outro espaço também que se consolida como espaço para debate, é ali onde formulação, onde questões da saúde pública são discutidas. E, bom, da educação, eu só vou definir rapidinho pra gente as competências. Eu acho que isso é interessante para a gente ter claro na cabeça qual que é a competência de cada ente, segundo o que a Constituição nos dá. Bom, a União é uma função normativa, né, redistributiva, é prestação de assistência técnica, elaboração do Plano Nacional de Educação e também referente à avaliação do rendimento escolar, isso é competência da União. Já dos estados, a gente vê que é uma gestão e avaliação da sua rede, a rede estadual de ensino, a função de normatização apenas complementar, então a normatização realmente ela é competente da União. E ela também está na colaboração com os municípios, né, na oferta do ensino fundamental. E já os municípios, eles vão realmente gerir a sua rede municipal de ensino e também uma função de normatização complementar. E o transporte escolar também é competência do município. Bom, então, na educação a gente observa esse regime de colaboração, porque a gente tem esse dualismo entre rede estadual e entre rede municipal. Mais uma vez aqui é interessante que a gente vê que há uma identificação das atribuições, como eu citei para vocês agora, a União faz isso, o Estado faz aquilo, etc. Só que ainda o que a Cibele ela aborda, ela fala assim que há uma frágil noção de conjunto. O fato de se dividirem não permite que entendam que precisam de uma colaboração, que precisam de uma cooperação entre si, e isso faz com que aconteça uma competição, o que no federalismo de cooperação, ele, na verdade, descaracteriza um federalismo de competição, a gente tendo somente uma competição. De cooperação. Isso. Então a gente vê essa ausência de elaboração entre a rede municipal, rede estadual, a ausência de um sistema, porque assim, por mais que a gente tenha um sistema nacional de educação, a gente tem que pensar que vem das partes para um todo, né? Então o todo passa a ser o nacional. Então, e não apenas o ente federativo que tem a sua responsabilidade. E isso também dificulta muito a contabilidade, porque essa fragmentação e essa competição não permite que a contabilidade aconteça, né? Como que você vai fazer uma contabilidade entre entes que não se relacionam, entre entes que não conversam? Pode fazer. Bom, e na saúde, vou falar rapidinho também as competências, né? Bom, na saúde a gente tem que a União faz as funções de formulação e normatização do sistema público, os estados promovem a descentralização de ações e serviços, ela também tem um foco nos sistemas de alta complexidade, né, públicos de saúde, e os municípios, os governos locais são responsáveis pela gestão da rede municipal, execução de serviços, formulação da política pública municipal também. Então, você vê até mesmo, pelo menos a Cibele, ela fala isso, que os municípios, no caso da educação, eles têm da saúde. Eles têm uma discricionariedade, digamos assim, ele tem uma relação melhor de verticalidade, ele consegue conversar melhor com os estados e com a União, que ele tem essa discricionariedade de conversa, que ele tem uma maior liberdade. Então, assim, na saúde a gente observa que houve uma criação dos níveis de gestão, né, em graus mais diferenciados de complexidade, tanto que através disso relatam que tem essa adesão massiva dos governos subnacionais aos sistemas, uma evolução também dos mecanismos das normas operacionais básicas. Só que assim, por um lado, enquanto é muito bom que tenha toda essa regulamentação, as normas, nas entrevistas que eu pude ler, os gestores eles falam assim que exatamente essa complexidade de normas, esse excesso de regulamentação, ele prejudica, ele não é benéfico no caso da saúde. Então assim, eles falam que por mais que tenha várias regras, no fim isso só demonstra que a União tem a autoridade da normatização. É isso que é o ponto assim, discutido. Então, para o governo federal, o que a gente tem que pensar? O sistema deve ser uma rede, né? E não um nível de atenção de forma segmentada. Pensar a saúde realmente como uma rede. Só que ao mesmo tempo que ele é uma rede, aí tem uma crítica também que faz exatamente a isso. Mas se é uma rede,
isso pode fazer perder a responsabilidade de cada ente ao se trabalhar apenas em redes e esquecer de olhar para cada ente de forma individual. Então é uma dificuldade e isso com certeza dificulta a accountability, porque como que você vai olhar o sistema nacional, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, você vai olhar ele como rede ou você vai olhar ele como estado, você vai olhar como município? Então essa é uma dificuldade. Pode passar. Bom, na assistência social, vou falar também as definições. Bom, para a União, funções de coordenação e apoio a estados e municípios, coordenação da Política Nacional de Assistência Social, estados, apoio técnico e financeiro aos serviços, e os municípios, as prestações de serviços no âmbito municipal, em âmbito estadual ou regional, é só se for por algum tipo de exceção. No caso da assistência social, as críticas são muito grandes, porque fala assim que não há uma rede estatal de assistência social. Tanto que em resposta a isso, a gente tem a criação do SUAS, e o SUAS ele vem exatamente para isso, para reafirmar o papel do Estado em assegurar a assistência social. Uma crítica que fazem exatamente essa assistência social, ela é muito dominada pela rede filantrópica e privada. Então o Estado já tinha perdido o seu lugar nesse espaço, numa política pública que é do Estado. Então como o Estado vai reagir diante de um cenário que já é dominado por filantropia e por iniciativas privadas? Então, antes de tudo, tem que pensar muito na identidade da própria assistência social, porque os gestores, nas entrevistas também que eu pude ler, eles falam isso. A gente não tem uma pasta, a gente não tem algo que a gente fala assim, olha, nós pertencemos à política pública de assistência social. A política pública de assistência social, ela está sempre dentro de alguma pasta. Então, isso identifica muito o nosso diálogo, porque como a gente vai tratar da assistência social, sendo que ela mesma não tem uma identidade? E como que isso ainda vai trazer uma identidade para o próprio Estado? Porque o Estado mesmo não sabe se posicionar diante de uma política que a gente não sabe qual é o seu papel, diante de uma política que a gente não tem a sua identidade. E outra preocupação também, que eu pude ler nas entrevistas, é que os próprios cargos de secretário, né, de assistência social são cargos geralmente por coalizão política, ou até mesmo por troca de apoio político. Então você vê que não há pessoas que realmente se caracterizam por pertencerem a essa política pública, mas uma questão muito mais partidária e política. Bom, e a accountability também permanece então como um desafio, porque, igual eu falei, o Estado não tem um papel claro e isso dificulta totalmente a coordenação entre os entes para prestar todo tipo de conta que for necessário. E por fim, então, só para responder os dilemas assim que eu falei no início, a gente vê então que o federalismo brasileiro ele não é coercitivo, porque uma tentativa de mostrar isso é exatamente a Undime, o Conselho, as comissões de intergestores são uma resposta a isso, e também em relação ao federalismo executivo, por mais que há essas críticas de que ainda permanece centralizado, você observa iniciativas, principalmente por parte dos municípios, de tentar mudar isso e não fazerem parte apenas da implementação, mas estarem também junto na formulação. E a accountability, assim, para mim ficou um X em toda essa discussão, porque ela é uma dificuldade, ela é um desafio em todas as áreas. Porque a gente tem que pensar do início, se não há articulação, se não há cooperação entre os entes, a accountability ela é totalmente comprometida. Agora quem vai falar é o Yuri, né? Eu vou dar uma brevíssima. Só um comentário. Pois não. No caso da política de patrimônio edificado, o patrimônio é protegido quando ou o órgão municipal tomba, ou o estadual tomba, ou o federal tomba. Muitas vezes ele é só tombado pelo nível municipal e ele está caindo. Só que o município não tem dinheiro. E aí ele recorre ao federal. E se o federal não tem dinheiro, e aí cria-se uma tensão entre porque o federal vai deixar cair, entende? Ele não tem dinheiro, não é prioridade. As duas coisas podem acontecer Todo também. município. Pode acontecer as duas coisas. Tem município que não tem mesmo dinheiro, mas se cria uma tensão muito grande, porque o federal vai dizer, não é problema meu, uma representação, né? Então, assim, essa questão dos recursos também é um problema na implementação desse
questão da articulação e coordenação Pode e atrapalhar? cooperação. Pode, à vontade, André. Pelo histórico, nessas três políticas que vocês estão apresentando, o governo federal conseguiu descentralizar porque ele detinha o bolo tributário, né? Ele conseguiu descentralizar porque ele tinha como induzir, ele tinha dinheiro. Ele tem controle do orçamento. Ele tinha isso. De agência. O poder financeiro do governo federal, ele tem a capacidade de descentralizar mais ou menos conforme a disponibilidade Mas financeira. uma coisa interessante, principalmente na saúde e na assistência, é que muito dessa descentralização veio a partir de normas dos próprios ministérios, Ou seja, não precisou legislação. O SUAS entrou na legislação, na LOAS, acho que em 2011. Geralmente havia portaria ministerial. Isso, eles chamam normas regulamentadoras, NOBs, né? E na educação, não, né? Porque acho que Na educação já é diferente. não sei se foi a LDB, eu acho que talvez o histórico da educação, que os municípios, os estados já tinham uma estrutura mínima, diferente talvez da saúde e da assistência, que não tinham A produção já era. Já tinha essa dualidade. Sim, já Isso, definido as competências de cada um. E aí, no caso, eles só fizeram para, de fato, aumentar, expandir a prestação de serviço, eles usaram um fundo, né? Então foi o Fundef. Era Fundef, Começou com o Fundef, depois Fundeb, exato. O Fundef, na verdade, foi o maior mecanismo de descentralização, na verdade, de expansão do serviço da educação. Professora, pode tomar álcool? É o segredo para fluir. Mas a pergunta que eu ia fazer, a pergunta que eu ia fazer a Fernanda é a seguinte, o federalismo cooperativo no final, ele dificulta ou favorece a accountability? Esse que é Eu não sei te falar. Existe uma questão no final, você faz agora. era a pergunta final? Não, mas é um problema mesmo, porque ao mesmo tempo que você pensa que a cooperação ela é bacana, ela vai realmente favorecer a conversa entre os entes federativos, aí a questão de ao mesmo tempo, como ser tão fragmentado dentro de um sistema que deve cooperar, que a gente pensa numa unidade, mas ao mesmo tempo, eu sinceramente, para mim é difícil pensar como você faz isso dentro de um Estado federalista de cooperação. Isso no fundo, se for pensar, é um problema. O accountability é um problema em federação como um todo, independente do articular isso. Aquela seja. Um exemplo bem concreto, né, para seguir da linha, sair da melancolia e para a melancia, questão de segurança pública. É uma atribuição clara dos governos estaduais e a gente está vendo eleições municipais se pautando por questões de segurança, entre outras. E às vezes também isso bate no governo federal, existe uma tensão entre governos estaduais que cobram mais participação do governo federal, os municipais tentam responder de formas adequadas ou não, ninguém sabe se quer dizer, não se sabe, mas há uma discussão se o papel que o município pode exercer é mais preventivo ou é mais coercitivo na questão do combate, da redução da violência, do combate à criminalidade. Então, no fundo, a própria existência, é um dilema da federação em si, independente do modo como ela funciona, essa questão da accountability, porque para o cidadão comum, tudo é Estado, né? Senão é muito difícil compartimentar nos níveis. O que vocês viram? Tem alguma experiência, alguma comparação com outros arranjos? Essa parte da contabilidade. Mas eu acho que ele coloca uma comparação entre um modelo mais hierarquizado de gestão e um modelo de rede de gestão. Só que o hierarquizado, o problema que seria, ok, vamos delimitar e detalhar exaustivamente. Você inibe criatividade. Então, se você também começa a entrar num modelo de coordenação e cooperação, você permite criatividade, você permite novos arranjos. Só que aí a accountability, ela deveria sempre se adequar a isso, e é uma dificuldade dela, né? Porque ela é muito legalista, nós somos todos muito legalistas, o que está escrito no papel é o que eu tenho que fazer.
Se não, peraí, não é problema meu, peraí, isso aqui vamos discutir, vamos conversar, não é bem assim. Mas inibiria essa iniciativa criativa, sei lá, uma adaptação melhor ao local. É uma visão. Essa questão da accountability, o caso que você deu, ainda não é atribuição municipal. Então, na verdade, é cobrar de quem ainda não tem. Mas tem um caso que é mais ambíguo, nem sei se que é anos atrás, eu vi no jornal a seguinte matéria. O mosquito é municipal, federal ou estadual? Da dengue. Está aqui de novo. E daí a saúde, não é? Então, você vai cobrar de quem? Não, e aquilo que você falou, um joga pro outro. Tem esse risco. Eu acho que assim, a gente pensa na teoria muito bonito, porque de federalismo de cooperação, um dos que mais se falam é o Elazar, né? Então o Elazar fala, a gente tem que ter um equilíbrio entre a competição e entre a colaboração. Havendo esse equilíbrio, a cooperação acontece. Só que como que você aplica isso numa federação, que cada estado tem uma peculiaridade, cada município tem um tipo de necessidade, e é aí onde entra o problema da accountability. Gente, sinceramente, eu não sei Não era solucionar. hora de eu falar ainda, mas eu vou falar o seguinte, você perguntou se tem comparação. Bem, vocês acabaram não trazendo outros países, né? Era coisa demais. Porque os Estados Unidos, inclusive, é tomado, não deveria ser como o exemplo de federalismo. Nós temos um outro completamente diferente. Tem que ser tríplice. E lá claramente as competências, os limites são muito claros. Há muita diferença na hora que atravessa uma fronteira, do que pode e não pode, e há múltiplas jurisdições. Então, por exemplo, região metropolitana, as regiões metropolitanas dos Estados Unidos, você tem um tipo de divisão para a educação, de autoridade, e, né, um outro para a segurança, um outro para a saúde, um outro para trânsito. É mais complexo ainda. Você é o caso da segurança, eu não contei para vocês isso de segurança pública nos Estados Unidos? Não. A gente teve uma época que a gente tinha um intercâmbio muito forte com Austin, em que professores de lá davam aula para cá e nós éramos os alunos de lá. E depois de 11 de setembro, um dos professores que fez uma palestra foi sobre segurança pública e falamos e veja como tem que ver com o que a gente está falando, os dilemas da home security, segurança interna, depois de 11 de setembro. Não contei isso? Não. Desde para ver aqui. Porque realmente é terrível e fascinante. Então virou aquela paranoia e você precisa ter uma questão de segurança interna, e na verdade não é interna, é externa, em cada jurisdição. E tem o FBI, CIA e aquele o mais ainda, acaba com A, não lembro o nome. Oi? O de espionagem lá, né? NSA. E daí esses são os que pensam nessa questão do terrorismo, só que o desafio depois de 11 de setembro era estar em cada local. Em cada local. Daí se a gente pensa que tem muita polícia aqui, diferente, vocês não sabem lá. Então tem a municipal, a distrital, a estadual, e essas federais. As federais então tinham que chegar ao nível local e fazer articulação intergovernamental com as polícias, o xerife, tudo. Só que isso é segredo, tem que ser segredo de Estado. Então entrava daí a gestão disso. Tinha que então pegar cada microequipe e ligar com os arrogantes, que eles achavam arrogantes, porque 11 mil agentes só para os Estados Unidos inteiros, FBI, por exemplo. E daí só uma pessoa da equipe iria participar do segredo. Você pode imaginar a questão da disruptura lá local, por que esse, por que não, e daí não sei mais. É uma equipe até certo ponto, porque os outros não podem saber o tipo de coisa que vai ser feito. E, bem, eu lembro ele falando, era assim, incrível. Não, a gente pode não compartilhar os objetivos, mas os desafios, né? E de articulação de 3 níveis de governo, e muito mais do que isso, as 1000 diferenças de jurisdições, né? De uma complexidade. Então, só para trazer um caso completamente diferente do nosso. E ainda numa situação que deve ter, que é muito movida por voluntarismo, né? Dos caras que estão ali, o agente de segurança local, pelo contrário, o cara quer ajudar, né? Naquele momento ali de catarse nacional,
todo mundo quer ter acesso. E aí você não, amigão, você quer ajudar, mas não pode. Não, e como gerenciar isso? Quem define o que fazer, como fazer, etc. Então está toda. Ele falou da complexidade, foi fascinante. A gente vai. A Fê falou de assistência e a gente vai falar de. Agora vai especificar no transferência de renda para o Bolsa Família. E só falar que o Bolsa Família, apesar de estar dentro do guarda-chuva de assistência social, ele funciona numa lógica um tanto diferente do que a Fê expôs, porque não, a gente vai explorar como o governo federal fez isso, ele tomou para si, né? Geralmente, em assistência social, a atuação dos municípios é muito forte. E aí a gente vai estudar justamente como que o Bolsa Família se diferenciou dessas políticas. Quer dizer, elas estudaram, né? A Elaine Lício e a Vichy. Mas enfim, só para fazer um apanhado geral, pegar um pouco do gancho do que o André falou, das dificuldades que o federalismo tem. Na tese da Elaine Lício tem isso muito claro, dos dilemas, depois dá para falar mais claramente. Mas um dilema principal do federalismo, que aí envolve a accountability, mas políticas em geral, políticas públicas em geral, é a heterogeneidade que marca o federalismo. O federalismo existe porque são nações muito heterogêneas, essa é a lógica de existir um federalismo, e ao mesmo tempo você tem uma demanda por um estado de bem-estar que tenha políticas homogêneas. Então, como você faz para os diferentes serem iguais? Esse é o dilema que está intrínseco na existência do federalismo e que tem a ver com a accountability, tem a ver com a própria implementação e execução das políticas. E aí as teses que falam aí de programas de transferência de renda colocam, de certa forma, o Bolsa Família ele pode ser visto como um paradigma nessa discussão de relações intergovernamentais, porque ele até extrapola o campo da assistência social, ele se torna uma política intersetorial ao envolver as condicionalidades de saúde e educação. Então, ele passa, na prática, vai se descobrindo novas demandas dessa relação intergovernamental, que é o que a gente vai tentar explicar aqui. Então, para fazer um processo histórico do que são os programas de transferência de renda e como é que eles surgiram. Por próprio efeito da Constituição de 88, ela, embora tenha esses problemas de atribuição de responsabilidades dentro do sistema federativo colocado, essa autonomia que foi dada aos municípios e colocando os municípios como um ente federado de fato, que não eram antes de 88, ela abriu possibilidade do que a gente chama aí, que os teóricos chamam de capacidade de inovação dos municípios. As gestões municipais passaram a ter uma capacidade de inovação e delas surgiram os primeiros programas de transferência de renda. São os casos que acho que todo mundo aqui conhece: Campinas com o Magalhães Teixeira, do PSDB, Distrito Federal com Cristóvão Buarque na época do PT, Ribeirão Preto e Santos, que a memória falhou aqui, eu não lembro, mas os casos mais marcantes era o Capistrano de Santos, né? Ribeirão também teve um programa, Ribeirão Preto eu não lembro, mas é verdade, Davi Capistrano e Santos, que era do PT também, né? Enfim, mas Campinas era PSDB. PSDB, era o Grana, é isso. Então ficou como os exemplos mais marcantes. Campinas, que era um programa de transferência de renda mínima stricto sensu, bem parecido com as ideias que o Eduardo Suplicy defendia. O do Distrito Federal, do Cristóvão Buarque, mais calcado ali no que veio a dar origem ao Bolsa Família, a condicionalidade da frequência escolar. A partir dessas iniciativas municipais, isso começou a se espalhar. Cerca, se eu não me engano, antes de começar o Bolsa Escola, ali o número era de 94, quase 100 municípios adotando algum tipo de programa de transferência de renda, até que isso coloca uma situação que é um dos dilemas federativos que a Elaine Lício coloca ali. Do ponto de vista do município, ele tem interesse em adotar uma política, mas ele vai adotar essa política até o limite em que ele pode atuar dentro do interesse local dele. E você passa a ter como aquela coisa... A divisão de um município não é só no papel e não na vida real, passa a se ter uma série de outras demandas, e a própria demanda dos programas sociais, desses programas locais, faz com que o governo federal tome para si essa tarefa, e aí começa a dar-se a origem do Bolsa Escola e essa tentativa de padronização no território nacional. O próprio Bolsa Escola consegue já no seu início uma abrangência territorial bem significativa em um curto espaço de tempo. Como a gente sabe, enfim, o Bolsa Escola era um dos programas que havia sociais ali do governo Fernando Henrique, e ele era também, de certa forma, uma consequência dos
dos resultados não muito satisfatórios de outros programas que haviam sido adotados anteriormente, em especial Comunidade Solidária. Eles tinham outros, programas de erradicação do trabalho infantil, Vale Gás, e por aí vai. Mas aí vem, enfim, governo Lula 2003, e aí passa, a priori, com uma tentativa de focalização do público a ser atendido e de melhor coordenação dos programas, surge o que veio a ser o programa Bolsa Família. Que aí também, como está colocado, essas questões da grande cobertura, né, da abrangência cada vez maior, mas ao mesmo territorial, mas ao mesmo tempo a focalização no público mais necessitado dessas políticas. Enfim, aqui é uma definição da Vichy, aí o auxílio gás, cartão alimentação, que eram os programas que havia, e depois disso aqui também já havia um início, ali, uma semente do que seria o cadastro único, que passa a ser uma ferramenta fundamental para a reorganização das relações intergovernamentais no Bolsa Família. É importante a gente saber que, enfim, o Bolsa Família nasce em 2003, ele tem um intuito ali inicial do ponto de vista político, e isso na tese da Elaine Lício está explicitamente colocado por posturas e discursos do Lula naquele momento e do então ministro da Casa Civil, José Dirceu, no sentido de envolver estados e municípios naquela política social que se estava desenhando. No entanto, isso, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. O que se viu no início do Bolsa Família é que, de fato, ainda era um programa muito centralizado. Todo o comitê gestor dele, que era a Secretaria Executiva do Bolsa Família, ainda era dominada pelo governo federal, sem participação dos estados e dos municípios. Havia já uma atribuição para os municípios, o que eles iriam fazer em termos de implementação da política, e os estados estavam uma definição completamente solta, era apoiar os municípios na implementação da política, que é quando você deixa tudo isso muito aberto, na verdade você não está deixando nada. Então, o próprio Bolsa Família, dentro da implementação dele, da execução inicial dos primeiros 2 anos, a partir de 2005, tem um paradigma de reorganizar essas relações, pode passar, intergovernamentais. Para amarrar os dilemas que eu estava comentando ali com o André, e isso está bem descrito na tese da Elaine Lício, essa questão da heterogeneidade da federação versus a homogeneidade do estado de bem-estar, a dimensão disso. Tem a própria questão do espaço político de cada governo, dos governos subnacionais e do governo nacional, como cada um atua e ocupa o espaço político. Essa é uma questão importante que eles chamam de magnetismo do bem-estar, que é meio a história de enxugar o gelo numa política social. Quanto melhor é o benefício que uma política social promove, maior demanda ele cria. Um exemplo bem concreto é a questão de vagas de creche aqui em São Paulo. Todo governo municipal que passa a assumir fala, eu vou criar tantas vagas, e aí chega lá, no fim da gestão, não consegue cumprir a meta de vagas, porque existe uma nova demanda de vagas. Quanto mais você coloca essa oferta à disposição da sociedade, mais a sociedade tende a demandar, porque passa a definição também teórica, que é isso que os próprios, pela característica dos governos subnacionais, eles têm uma limitação, eles não vão além dessa limitação, embora a demanda continue crescendo. No caso aqui está explicado nos programas de transferência de renda condicionada, mas isso pode valer para outras políticas sociais. Que é um problema de capacidade institucional local. Também, exatamente. A limitação de até onde pode ir o ente subnacional. No Bolsa Família, como eu disse, as principais ferramentas para avançar a questão das relações governamentais é o Cadastro Único e o IGD. O IGD como é que é o nome da sigla? Índice de Gestão Descentralizada, como está escrito assim. Que é o que a Lígia vai aprofundar. Só para encerrar um pouco esse complemento, o que fica claro ali do Bolsa Família, ele pode ser visto como um paradigma de relação, um paradigma para a questão das relações governamentais, é porque a aplicação dele talvez seja o que mais trouxe questões e soluções, e novas questões e novas soluções para esse relacionamento entre governos, e pela característica do Bolsa Família. Ele também envolve relação entre instituições não governamentais, das 3 esferas do governo e de diversos setores do próprio governo, como a gente disse, educação, saúde e assistência social na essência. Exato. Ou seja, falando, ele explicou justamente o título, né, que são os mecanismos de coordenação. Percebeu-se que era necessário, se desejava fazer realmente um programa que fosse pensado em nível federal e que fosse implementado
conjuntamente entre estados, municípios e o governo federal, a gente precisaria pensar numa maneira de fazer os estados e municípios agirem da maneira que a União desejava, né? E os dois principais mecanismos para isso foi o Cadastro Único e o Índice de Gestão Descentralizada, que vão permitir ao governo federal induzir essas ações, né? Enfim. E aqui a gente colocou, eu não sei o quanto vale a pena se estender muito, mas que também o Cadastro Único, a gente falou, principalmente o Cadastro Único, como o Yuri falou, que o Bolsa Família tinha as origens já no governo FHC. A principal, o que já havia sido pensado no governo FHC, sobretudo, foi essa questão do Cadastro Único. Então, primeiro eles tentaram, por meio do programa da Comunidade Solidária, identificar um público-alvo para políticas sociais. Depois a Ruth Cardoso criou essa rede de proteção social, que era tentar, essa primeira tentativa de articular programas sociais. E aí vem o Cadastro Único, que passou já então, ainda em 2001, finalzinho do governo, a ser gerido pela Caixa para o Bolsa Escola. E aí está a origem do Cadastro Único, que me parece a coisa mais importante do Bolsa Família, porque é ela que permite que haja focalização, mesmo que a abrangência seja realmente para o país inteiro. O Cadastro Único tornou claras atribuições que depois viriam à cena, porque até então não era esse o nome, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, estados, municípios e da Caixa Econômica. E como a gente viu na última aula de implementação da professora, obviamente isso aqui foi pensado e depois foi sendo modificado, porque conforme a política pública foi sendo colocada em prática, quando ela passou de Bolsa Escola a Bolsa Família, nos primeiros anos de Bolsa Família, isso foi sendo adaptado e melhorado. Pode passar? Aqui tem a definição oficial, que é o instrumento de coleta de dados e informações, que tem por objetivo identificar todas as famílias de baixa renda. Isso aqui eu não sabia. Eles basicamente pegam todas as famílias que tenham até meio salário mínimo por pessoa e registram, independente de se vão ou não dar o benefício. Os quatro, na verdade, eu vou falar quem faz cada parte para chegar nisso. É o próximo slide, acho que é isso aqui. Cabe ao Ministério, ou MDS, fazer cuidados gestores e acompanhar o processo de inclusão, de atualização dos cadastros. Mas basicamente é falar que é para os municípios cuidarem dessa parte junto com a Caixa. A Caixa, obviamente, cuida da questão mais operacional, então processamento de dados, criação do NIS, responsável pelo apoio operacional, pelo envio de formulários e tudo mais. Os municípios ficam com a parte mais complexa, mais difícil, que é realmente fazer a identificação. E por que ela é mais difícil? Porque ela é mais sujeita à subjetividade. É a hora que você senta com a família e ele vai falar quanto ele ganha, qual a situação. Então, essa é a parte mais delicada do processo. E cabe aos municípios. Daí a importância do governo federal ter tentado delimitar todo um escopo de como fazer isso, naquela parte que eu falei que era o como fazer, porque no começo isso deu muito errado. E conforme os anos foram passando, eles foram melhorando. E os estados, em teoria, tinham que prestar apoio técnico e estimular a implantação dos programas sociais. Na prática, a gente vai ver que isso não aconteceu. E aí, justamente... Pode passar essa aqui também? Essa atuação sobre isso eles não fazem, né? Então. E aí, justamente, o IGD, que é o segundo mecanismo que eu ia falar, tem tudo a ver com essa discussão. Então, eles começaram a perceber que nem os estados, nem os municípios estavam fazendo exatamente o que se esperava. E depois a gente vai ver que os estados também não, e aí eles criaram o IGD também para os estados. Então, o IGD é menos conhecido, eu acho. Ele é um parâmetro para o repasse dos governos federais para melhorar a implementação do Bolsa Família. E ele segue uma lógica da proporcionalidade. Então, basicamente, é um indicador que vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. E ele mede, ele se pauta ele analisa duas coisas. A qualidade do cadastro único e o controle das condicionalidades da educação e da saúde. Foi a maneira que o governo passou a realmente fazer com que os municípios atuassem da maneira que eles queriam, porque se você não ficar num nível desejável, você não recebe, se você não tiver, um mínimo
desse indicador, você nem recebe recursos dos repasses. E quanto maior o índice do seu município, mais você recebe. Então, foi realmente um mecanismo muito bem sucedido em fazer com que que os municípios passassem a atuar da maneira que o governo federal Vou desejava. fazer uma provocação, de certa forma, é uma espécie de meritocracia institucional, né, de estimular os governos locais, as prefeituras que trabalharem melhor vão ganhar mais dinheiro, com isso vão ter mais beneficiados. Dá para se imaginar que mais beneficiados na cidade, o prefeito vai estar mais tranquilo do ponto de vista político. Oi? O gasto é discricionário? Não, o gasto para o Bolsa Família. Não, tudo bem. Mas É bem pouco discricionário, justamente porque as atribuições do governo federal já... Não, ele recebe o dinheiro, Você tem a faixa de orçamento, não, na verdade o orçamento que aquela cidade vai ter para pagamento do benefício. É que começam as maquiagens, né, no orçamento. Pode ter maquiagem, exato. Só uma interrupção que me fez lembrar, era a administração de Helder Barbalho em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Saiu uma nota no Liberal, que é um grupo que é contra a família Barbalho lá no Pará, e demonstrava de fato que o número de crianças matriculadas na rede pública de ensino municipal era muitas vezes inferior ao número de crianças atendidas pelo programa Bolsa Família. Não lembro agora o ano, se foi 2008 ou 2010, ele teve 2 gestões lá seguidas. E foi um período Quer dizer, ele assim dizia que tinha mais crianças matriculadas do que efetivamente tinha para poder dizer que ele estava cumprindo isso, e poder receber mais do... recursos do governo federal na época. Incrível. Mariana, você quer perguntar? Agora replica-se isso aos municípios menores. Eu não sei se está certo isso, mas eu já li algumas coisas que parece que o IGD ele repassa a partir do que você já fez. Sim. Então, eu achei isso interessante porque não é, eu vou cadastrar 200 mil famílias. Não, mês passado eu cadastrei 130 mil, tem toda uma questão de você provar, então eu acho interessante essa questão de você ser um passado imediato, porque senão ficaria, vamos cadastrar anos e... exatamente, é um indicador de avaliação, então é o que acabou de ser feito, eles atribuem a nota e aí você recebe ou não novos repasses. Obrigada. E numa situação extrema também pode perder o repasse, né? Pode ser interrompido o repasse, o que tem um custo político altíssimo. Então nenhuma administração vai querer que isso aconteça. Essa é a lógica vai se comprometer do índice. Com a eficiência, né? Exatamente. E aí o IGD tinha sido pensado para os municípios, por tudo isso que a gente conversou. Só que se percebeu que, como o André também mencionou, os estados não estavam, como as atribuições não eram claras, André, as atribuições não eram claras, os estados na prática não estavam fazendo nada. E aí decidiu-se criar também um IGD que é bem recente, é de 2010, para os estados, para poder avaliar como eles estão ajudando os municípios e incentivando os municípios a levar as competências deles a cabo. E para encerrar, volta lá no gráfico, por favor. Isso é parte que todo mundo já sabe, mas que só de 2006 até 2012 a gente passou a atender de 14 milhões de pessoas, 21 milhões de pessoas. Então, assim, e aqui é o marco quando essas mudanças começaram a... Família, né? Oi? Famílias. Famílias, né? Foi aqui, com essas mudanças, realmente elas foram muito substanciais em conseguir selecionar famílias e fazer com que os municípios atuassem efetivamente. Então, as melhorias vieram realmente. É um modelo muito interessante. E intervalo. Tô brincando. Eu preciso ter uma antecipação. Uhum. O que vocês vão fazer? É um exercício, uma atividade? Não, depois a gente conversa Subirates e o Montijo. Vai ser os 2 textos, é teórico. Vai dar menos de 20 minutos. Tudo bem. E aí tem umas questões para debater. Tá. Então deixa eu falar algumas coisas. Primeiro, alerta. Vejo como essas questões, na medida que vai chegando em cima de um caso concreto, elas vão ficando mais compreensíveis
Um alerta que acho que já está presente, com certeza, no trabalho do Marta Hed, porque isso instiga a gente a pensar outros casos, né? Que eles fizeram Bolsa Família, etc. Varia muito de setor para setor. Então, vamos pensar o mesmo tipo de leitura na área de saúde. Então, a operacionalização, a concretização dessas relações, o poder relativo da União, a relação União-Município, União-Estado, varia muito de setor para setor, né? E com certeza todo mundo sabe também que o setor de saúde inspirou vários outros a montarem sistemas. E sistemas são concebidos como relações intergovernamentais também. Tá? É um elemento central. A Sibeli faz até essa observação, ela fala assim que no Brasil é exatamente isso que falta. Falta a existência de sistemas para que o federalismo de cooperação se concretize. Ela coloca isso, inclusive, como uma condição. Então, só complementando, então, respondendo até essa observação, como a gente já viu em aulas anteriores, uma coisa é se conceber ou formular uma política e a outra como é que ela vai se implementar. Então, a questão do sistema também é um desafio, porque valeria a pena comparar sistemas. Hoje não está se desenhando sistema para todas as políticas, né? Política nacional de segurança, política nacional de todas as áreas inspirada no de saúde e os sistemas correspondentes. Agora, uma coisa, provavelmente, é um sistema que é concebido com muitas mãos, com muitos atores, uma forte comunidade política, e um sistema que vem, eu estou retomando o dilema que eu apontei no meu artigo, agora sobre outra coisa. Antes era sobre a relação mesmo, vertical, Estado, município, inovação, adesão, etc. Aqui quando o sistema é concebido de fora para dentro da comunidade, demora mais para ele pegar, né? Ele pode ficar formal. Então, estou chamando a atenção para tensões. Isso não quer dizer que não seja interessante caminhar nessa direção. Eu li em alguma parte de algum texto justamente sobre esse modelo de sistemas da saúde e da educação tem inspirado o da assistência social. Sem dúvida. E hoje de segurança pública, vários estão caminhando nessa direção. E valeria a pena ver o quanto. Então, é uma intenção. Daí eu quero retomar uma outra coisa que é. Professora, nós vimos as teorias. Na aula de governança metropolitana, o Peter enfatiza bastante que os conselhos relacionados à saúde são os que mais funcionam no Brasil, assim, são os em maior número, na verdade, e os que têm mais resultados. Então, é justamente por causa do sistema que ele fala. Até pela trajetória deles, né? Que eles estavam super organizados no período da Constituinte e isso se reflete no período pós-Constituinte. E tinha um consenso entre esses vários autores, né? Então é essa tensão daquilo que é orgânico na comunidade, que parte de baixo, e outro que vem um pouco como uma proposta, até, né, os atores todos envolvidos se comprometerem, engajamento, tudo aquilo que a gente... Pensando nisso, quer dizer, essa questão que as teses sobre o Bolsa Família colocam é que a concepção dele foi centralizada no governo federal e que o ideal seria que os estados e municípios também pudessem participar da concepção dele. Mas é óbvio que um processo de concepção que envolvesse estados e municípios seria muito mais demorado do que talvez no governo Dilma ia começar o Bolsa Família. Então esse exemplo é bom, de novo, para a gente pensar. Aquilo que a gente vê no Bolsa Família, que é claramente, originalmente top-down, né? Não é a característica de todas as políticas e programas. Então, se vocês forem estudar, cada uma a sua área, e forem pensar as características das relações intergovernamentais, tem que pensar que não é assim sempre, né? Varia, e tem que mergulhar, né? Por exemplo, para ver se o GD foi criado por quê. Esse instrumento, ele se liga com o que a gente viu também sobre teorias de políticas públicas. Ele é incentivo, é um mecanismo institucional. Então, a teoria neo-institucionalista trata bem, quer dizer, casa com a teoria neo-institucionalista. E a Marta Hed, na tese dela, que falava, na verdade, de descentralização, fala muito dessa importância dos incentivos e que ficaram claros aqui. Quer dizer, chegou num momento de um gargalo. Eu também fiz pesquisas antes sobre difusão de inovação. E constatei exatamente, no primeiro momento, eu vi que ele, Natasha, Brian, vários, poucos autores
que olharam para o Brasil para ver o que explica a difusão. Mas era nesse período pré-2000 e tanto, quando houve uma forte atuação do governo federal. Então, o processo era mais por partidos, por redes de comunidade de política. A Natasha vê por fatores ideológicos, enfim. Mas acontecia. Os municípios estavam ávidos também de aprender com os outros e era horizontal. Nesse artigo que vocês trouxeram primeiro, Inovação e Adesão, eu mesmo constatei os limites dessa difusão horizontal. O salto quando o Estado entra, quando a União assume como seu programa, é incrível. De centenas para milhares. Então, isso a gente tem que considerar. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, alguém comentou Fundef é um mecanismo muito importante também, mas ele talvez seja menos de descentralização, então há controvérsias, mais de coordenação federativa. Sim. Só para não passar isso aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa que pode ficar aqui depois. Ele tem mais caráter como fundo, né, de financiamento, propriamente dito. Mas foi, então, porque parte dos dilemas desse seminário, uma das coisas centrais é justamente nessa questão dessa relação, se é uma coordenação ou se é um controle do centro. Né? O Fundef é um bom exemplo de coordenação. Conseguiu incentivar cada um a fazer a sua parte de forma responsável, etc. Tá bom, vamos entender. Só um último comentário de algo que a gente leu também em alguns textos, sobre essa implementação do sistema da política de assistência social, ter gerado uma certa queixa por parte dos governos locais pela pressa, pela a rapidez que foi exigida com que eles implementassem o tarefismo. E acho que isso foi muito por conta de já ter se inspirado nos programas, nas políticas de saúde e educação, então agora vamos fazer mais rápido. E um efeito muito top-down, realmente, sentido pelos governos locais. Isso aqui é assim que você vive e tal. É isso. Aí o que ele começa dizendo, esse é o contígio, ele começa dizendo que tem ambiente de certeza, crise fiscal, que geram demandas complexas e impossíveis de serem atendidas por políticas públicas setoriais. E aí isso faz com que o Estado ele tenha que sair de um modelo estável de gestão pública para um modelo de incerteza, que é aquele modelo de, eu sei tudo, eu sei o que é importante e o que é bom ser aplicado, é sempre um produto uniforme e contínuo, então eu não tenho revisão da minha política, e sempre, se eu tiver os melhores profissionais para fazer isso, vai dar certo. E aí não, ele muda para um modelo que ele chama de modelo de incerteza, que são estratégias para lidar com mudanças, então é sempre fazer mais com menos. Ele traz também outros modelos desses dois, eu não sei falar o nome deles, então, desses dois teóricos, que é um modelo de mercado, que ele está muito ligado à ideia de direito, então a resolução dos conflitos é sempre com base legal, ele imagina baixo relacionamento, porque há uma competição, há sempre a ideia de que os atores, eles na verdade só vão cooperar se vê uma vantagem para fazer, senão não, é um ambiente extremamente competitivo. E aí ele passa disso para um modelo hierárquico, que você tem mais colaboração, coordenação, só que é uma imposição, tipo, a União dizendo, olha, será assim, então vamos todos colaborar coordenadamente. E ele diz que o ponto ruim desse modelo é que por mais que você aumente esse compartilhamento, né, de informações e tudo mais, em vários níveis, você diminui a flexibilidade. Então, você não dá espaço para criatividade porque está tudo extremamente engessado. Aí ele lança um conceito que é o modelo de rede, que aí seriam arranjos voluntários e que as pessoas elas têm muita ciência dos problemas e das responsabilidades, por isso dá uma coordenação e uma cooperação mais longitudinal, as pessoas vão trabalhar porque elas entendem o problema umas das outras, e aí desenvolvem relações baseadas em confiança, responsabilidade, é o melhor dos mundos. E esses atores, eles até colocam que a resolução de conflitos dentro desse modelo é na própria rede, você não precisa ir atrás da lei para falar o que está escrito ali que você devia fazer, o que você não está fazendo. Seria muito mais olhar e falar assim, o Estado está fazendo isso, ele está fazendo melhor do que eu. Então, peraí, eu vou deixar de fazer isso aqui, vamos conversar, eu vou fazer algo que está mais dentro do meu escopo e a gente faz uma política pública voltada, né, para uma solução de problemas.
O que eles até dizem daqueles modelos é que são modelos teóricos, não é óbvio que são, mas que em estudos empíricos você vê características de cada um, então não é necessariamente que só tem é tão engessado. Aí o Subirats, ele fala que rede, a gente tem que começar a ver os territórios não só como aquele território-nação, como uma fronteira em que a gente não conversa com o cara do lado, o meu problema é meu, e é muito mais como estruturas políticas que devem assumir complexidade das funções através de uma abertura e uma maior flexibilidade. E aí ele cita esses caras que eles fazem uma relação com um átomo, que um Estado ele parece, né, perfeitinho, vamos falar sobre um Estado, é um. Só que um átomo ele é extremamente complexo, e aí quando você começa a olhar, ele tem relações em nível local, em nível global, com diferentes atores. Então é para começar a ver essa complexidade, e essa complexidade é boa porque traz riqueza, traz discussão, traz um benefício muito bom. Aí o Guntit ele traz a ideia de transversalidade, que tem bastante relação com a ideia de rede, que é a articulação entre os vários setores para enfrentar problemas específicos. E a ideia aqui é que você sempre tenha um ambiente muito plural. Então, não adianta pensar que uma unidade é capaz de solucionar os problemas. Você tem que conversar isso de uma maneira mais transversal.